estava chorando lamentavelmente, enquanto as outras crianças se amontoavam em volta dele e riam alto. Ele não conseguia se defender porque era muito pequeno e fraco. Eu me aproximei deles, peguei os valentões pela camisa, levantei-os no ar, girei-os e soltei-os no chão. Não se atrevam a mexer com ele de novo! Eles imediatamente se dispersaram. Estendi minha mão para ajudar o Tom a se levantar, mas ele de repente se levantou e se afastou de mim horrorizado. Seu monstro! Ele saiu correndo e me deixou ali, terrivelmente chateada. Ninguém queria ser meu amigo por causa do meu superpoder. Talvez eu realmente fosse um monstro? Oi, meu nome é Ruby. Você já teve que esconder alguma coisa? Eu já, por muitos anos. Como você provavelmente já deve ter percebido, todos tinham medo de mim quando eu era criança. Então comecei a manter minha singularidade em segredo. Sempre fui ridiculamente forte. Era algo de família. Minha avó também era assim. Quando entrei na faculdade, me mudei para outra cidade. Eu tinha muitos amigos e fãs. Eu era bonita e trabalhava meio período como modelo. Certo dia, um fotógrafo me enviou uma mensagem me convidando para uma sessão de fotos. Como estavam usando o nome do estúdio e havia uma garota na foto de perfil, eu presumi que o fotógrafo fosse uma garota. Eu me sentia confortável trabalhando com mulheres, então concordei. Decidimos nos encontrar em um parque. Quando cheguei, ela ainda não estava lá. De repente, um estranho veio até mim. Ele era tão bonito. Eu imediatamente sorri. Ele se apresentou como Davi e sugeriu que fôssemos dar uma volta. Eu não pensei duas vezes em abandonar a sessão de fotos para passar um tempo com ele, especialmente porque a fotógrafa estava atrasada. O Davi me levou a lugares inusitados. Vagamos por ruas antigas e admiramos os grafites nas paredes. No final da tarde, subimos até o topo de um prédio antigo e assistimos ao pôr do sol. Voltei para casa de bom humor. Passamos a noite trocando mensagens e de repente percebi que estava apaixonada. No dia seguinte, a fotógrafa me mandou outra mensagem. Ela se desculpou pelo atraso e sugeriu que fizéssemos a sessão de fotos naquele dia. Seu comportamento pareceu pouco profissional para mim. Eu pesquisei sobre ela na internet, mas não consegui encontrar seus trabalhos em nenhum outro lugar, além do Instagram. Achei um pouco estranho, mas acabei concordando em encontrá-la novamente. Quando cheguei no parque, olhei para o relógio. Ela estava atrasada de novo. Ela só podia estar de brincadeira. Eu estava prestes a ir embora quando alguém, de repente, surgiu atrás de mim e cobriu meus olhos com as mãos. Imediatamente, imaginei todos os tipos de horrores possíveis. Eu automaticamente joguei o estranho por cima do ombro e olhei para ele. Fiquei surpresa quando vi que era o Davi. Ele quase me matou do coração. Você me levantou! Como você fez isso? Droga, eu não queria responder a essa pergunta. Me diga você, o que você está fazendo aqui? Davi disse que me seguia no Instagram há muito tempo. Ele gostava de mim, mas não sabia como se aproximar. Então ele teve a ideia de usar meu trabalho de meio período como desculpa. Ele fingiu ser fotógrafo e me convidou para uma sessão de fotos. Na verdade, eu gosto mesmo de tirar fotos e gravar vídeos. Olha, ele me mostrou as fotos que havia tirado sorrateiramente no dia anterior. Eu gostava mesmo do Davi, então não fiquei brava com ele por mentir. Continuamos saindo e logo começamos a namorar. Um dia, fomos a um bar legal. No começo, todos estavam apenas dançando e se divertindo. Então, as competições de queda de braço começaram e as pessoas se aglomeraram ao redor das mesas. Havia um cara grande entre os participantes e ninguém conseguia vencê-lo. Davi, de repente, me entregou sua jaqueta jeans e se sentou em frente a ele. Todos começaram a rir dele, especialmente aquele grandalhão. Fracote, tem certeza disso? Você não tem medo que eu quebre seu braço? Davi perdeu muito rapidamente e todos zombaram dele. Isso me deixou muito irritada. Ei, você se acha tão bonzão assim? Aposto que te dou uma surra. Houve silêncio por alguns segundos e todos me olharam surpresos. Então eles começaram a rir de novo. Desta vez, de mim. Querida, se você me vencer, eu pago a anuidade da sua academia. Eu não precisava de academia, mas eu queria muito ensinar uma lição a ele. Você deveria ter visto o rosto daquele cara quando começamos. Eu o venci facilmente. Ele ficou tão chocado que silenciosamente me entregou seu cartão. Quando o Davi e eu saímos do bar, ele me perguntou como eu tinha feito aquilo. Eu menti e disse que sempre fazia queda de braço, mas ele não acreditou em mim. Eu tive que contar a ele meu segredo. A princípio, o Davi pareceu horrorizado, mas então ele me abraçou e eu me acalmei. Por favor, não conte a ninguém sobre isso. Alguns dias depois, de repente, recebi uma ligação de um conhecido canal de TV. No começo, pensei que tivessem ligado para o número errado. Eu estava sendo convidada para o casting de um novo reality show. Eles estavam procurando uma garota atlética com talento para atuar e se interessaram por mim depois que viram meu Instagram.
Claro, eu concordei e fui para o casting naquele mesmo dia. Sabe qual foi a coisa mais incrível? Eles me contrataram imediatamente, sem sequer avaliar as outras candidatas. Me encontrei com o produtor e ele me contou os detalhes. A questão é que o programa vai ser gravado na rua. Vai se chamar Supergirl. E os pedestres não saberão que estamos filmando. Supergirl? Essa era definitivamente eu. Talvez fosse um sinal? Começamos a ensaiar uma cena imediatamente e no dia seguinte começamos a gravar. Fomos ao centro da cidade. Atores pegaram a bolsa de uma mulher que estava passando por lá, jogaram-na debaixo de um carro e saíram correndo. Essa era minha deixa. Eu os alcancei, torci seus braços atrás das costas e os entreguei aos policiais. Depois disso, levantei o carro com uma mão só, bem na frente dos curiosos. Peguei a bolsa e entreguei a mulher. Claro, o carro não era de verdade, mas os pedestres não sabiam disso. Eles ficaram chocados. Quando o episódio foi ao ar, o público adorou. Decidimos aproveitar o sucesso e gravar outra cena com um carro. Fomos até uma rua movimentada no centro da cidade. Enquanto as pessoas passavam, um homem quase foi atropelado por um carro. Mas então eu apareci e o parei com uma mão. Eu sempre fui insegura sobre a minha força, mas, para minha própria surpresa, eu gostava de exibi-la. Provavelmente porque era tudo encenado. Afinal, eu definitivamente não ousaria revelar meu segredo de verdade. Minha popularidade só aumentou. O programa Supergirl era líder de audiência. Um dia fomos ao parque da cidade. Uma equipe de atores disfarçados de trabalhadores fingia instalar uma grande estátua. Em algum momento, o trabalho deles parou e eu entrei em cena. Fui até a estátua, levantei-a facilmente e a coloquei-a no pedestal. Um cara de repente correu até nós. Você é do programa Supergirl! Eu te conheço! Pare de enganar todo mundo! Ele me empurrou, agarrou a estátua com as duas mãos e a levantou. Todos os espectadores imediatamente riram e começaram a assobiar. Eles perceberam que era tudo mentira. Apesar disso, o episódio foi ao ar e teve um número recorde de visualizações. Mas então a audiência do programa começou a cair rapidamente. Ninguém acreditava que eu era uma Supergirl de verdade. Tínhamos que fazer algo rapidamente e o produtor sugeriu gravar em um auditório. Em cima do palco, haviam blocos especiais que eu deveria levantar. Convidamos várias pessoas da plateia para conferir que os blocos eram reais. Naturalmente, ninguém conseguiu levantá-los. Então subi ao palco com uma verdadeira fantasia de Supergirl. Dancei um pouco enquanto a música tocava e levantei vários blocos ao mesmo tempo. Claro, mais uma vez, era tudo armação. Os blocos estavam pendurados por cabos fortes e praticamente invisíveis, mas parecia que eu podia facilmente levantá-los e segurá-los. Comecei a fazer uma dança que eu havia ensaiado quando um dos cabos se rompeu de repente. Nem mesmo eu consegui segurar tantos blocos assim. Comecei a tombar e os blocos desabaram no palco. A plateia imediatamente gritou indignada. Mentirosa! Cancelem esse programa idiota! De repente, alguém gritou. Eu me virei e percebi com horror que um bloco havia caído sobre um cinegrafista. As pessoas imediatamente se aglomeraram ao redor dele. Todos tentaram puxá-lo debaixo do bloco, mas nada funcionou. Naquele momento eu não pensei em nada e não me importei em guardar meu segredo. Eu apenas peguei o bloco e o empurrei para o lado. Os médicos imediatamente entraram, colocaram o cinegrafista em uma maca e o levaram para fora do palco. Houve um silêncio no auditório. Todos olharam espantados para mim. E então, de repente, explodiram em aplausos. Alguém gritou. Eu te disse que ela era muito forte! Devido a um incidente com o cinegrafista, o episódio teve que ser encurtado. Depois que as gravações terminaram, eu me senti terrivelmente cansada e estava prestes a sair, quando de repente notei algo. Uma tábua do assoalho do palco me pareceu estranha. Justo no local onde o bloco havia imobilizado o cinegrafista. Eu me agachei, apertei a tábua e um compartimento apareceu embaixo dela. Comecei a suspeitar que toda aquela situação tivesse sido armada. Resolvi encontrar o cinegrafista. Saí do set e de repente o vi na entrada dos fundos. Ele estava ileso e falando ao telefone como se nada tivesse acontecido. Eu me aproximei dele e exigi uma explicação. No início, ele negou tudo, mas eventualmente ele admitiu que tudo havia sido planejado com antecedência. Ele foi convidado a entrar no jogo em troca de uma boa recompensa. Eu vou ser demitido em breve, então eu preciso mesmo desse dinheiro. Eu estava tão confusa. Por que eles fizeram tudo isso? Como eles descobriram sobre a minha força? Fui até o produtor para conseguir respostas, mas ele não estava lá. Resolvi esperá-lo no escritório. Sentei-me em uma cadeira e de repente vi fotos familiares sobre a mesa. Eram as fotos que o Davi tinha tirado na primeira vez que nos encontramos. Assim que percebi isso, de repente ouvi a voz dele no corredor.
Ele estava conversando sobre algo com o produtor e eles estavam indo em direção ao escritório. Algo estranho estava acontecendo e eu me escondi atrás do armário para escutar. O que eu descobri me chocou. Lágrimas vieram aos meus olhos e eu cobri minha boca com as mãos para que eles não me ouvissem chorar. Acontece que o Davi procurou o produtor antes do casting e contou a ele sobre uma garota super forte, sobre mim. Ele prometeu dar meu número a ele se o estúdio o contratasse como cinegrafista. É por isso que o cinegrafista atual estava prestes a ser demitido. Eu calculei tudo certinho. No início, as classificações do programa foram altas, depois caíram. Precisávamos de uma sensação. E hoje, conseguimos. Agora o público viu que a Ruby é uma verdadeira Supergirl. A propósito, Davi, a partir de amanhã, você faz parte do nosso time. Quando eles saíram, eu lentamente deslizei pela parede até o chão. O Davi só estava me usando. Como ele pôde fazer isso? Afinal, eu havia confiado nele e pedi que não contasse meu segredo a ninguém. Quando cheguei em casa, decidi que não iria mais participar daquele programa estúpido. Eu sempre quis ser modelo, mas agora não conseguia nem mais pensar em estúdios e câmeras. Fiquei alguns dias sem sair de casa e faltei às aulas da faculdade. O Davi e o produtor estavam constantemente me ligando, mas eu não atendi. Certo dia, minha avó também ligou, mas eu nem falei com ela. Eu não queria aborrecê-la. No entanto, naquela noite, ela veio me visitar. Ela sempre me entendia como ninguém. Não pude deixar de chorar e contar tudo a ela. Querida, eu também fiquei muito tempo sozinha. Todo mundo tinha medo da minha capacidade. E eu vivia me preocupando com isso. Sabe quando foi que as coisas melhoraram? Depois que eu aceitei e aprendi a me amar por quem eu era. Você deveria tentar. Apenas saiba que você é uma garota única, uma em 1 milhão. E lembre-se sempre que eu te amo. Eu me senti um pouco melhor depois dessa conversa. Até resolvi arrumar meu quarto. Enquanto fazia isso, encontrei o cartão que o grandalhão do bar havia me dado. Tinha me esquecido completamente dele. Eu nunca tinha gostado de esportes, mas no dia seguinte resolvi ir para a academia. Eu queria esvaziar minha mente e fazer algo novo. Quando entrei na academia, imediatamente encontrei aquele cara grande. Seu nome era Kian e ele trabalhava lá como personal trainer. Kian ficou feliz em me ver e me mostrou como tudo funcionava. Em algum momento, de repente, notei um pôster na parede. Nele dizia que em poucos meses haveria uma competição de fisiculturismo da categoria Bikini Fitness na cidade. Bikini Fitness? Eu imediatamente quis participar. Parecia que era exatamente o que eu precisava. Por um lado, eu precisaria malhar muito e minha força seria útil. Por outro, eu poderia posar em uma passarela como uma modelo de verdade durante a competição. Kian gostou do meu entusiasmo e começou a me treinar. Rapidamente, me acostumei com os treinos e comecei a passar todo o meu tempo livre na academia. Havia um cara que treinava nos mesmos horários que eu. Ele também estava se preparando para a competição. Às vezes, nos cruzávamos, mas por algum motivo, eu tinha a impressão de que ele estava sempre me evitando. Um dia saí da academia e de repente encontrei o Davi. Eu ainda não queria falar com ele, mas ele bloqueou meu caminho. Ruby, onde você esteve? Por que você não atendeu minhas ligações? Porque eu não tenho nada para falar com um traidor. Eu disse a ele que tinha ouvido sua conversa com o produtor. O rosto do Davi mudou imediatamente e ele franziu a testa com raiva. Nenhum cara normal namoraria uma garota mais forte que ele. Eu realmente gostei de você no começo, mas fiquei com medo de sua força. Você é tipo o exterminador. O cara que treinava comigo apareceu de repente. Ele olhou diretamente para o Davi com os braços cruzados. Peça desculpas a ela agora mesmo. O sorriso do Davi desapareceu rapidamente. Aquele cara era uma montanha de músculos. E o Davi não se atreveu a mexer com ele. Ele murmurou algo ininteligível e saiu rapidamente. Meu salvador sugeriu que ele me levasse até em casa. Descobri que seu nome era Tom. Tom? Por que esse nome e o próprio cara soavam tão familiares? De repente me lembrei dele. Nos conhecemos quando éramos crianças. Ele era o menino que eu havia protegido de outras crianças na escola. Fiquei tão assustada que parei. Não é de se admirar que eu não o tenha reconhecido de imediato. Naquela época, ele era um menino magro e agora ele era um cara legal e atlético. Olhamos um para o outro por vários segundos e então Tom disse que me reconheceu há muito tempo. Eu te vi no programa e então você começou a frequentar a academia. Eu pensei muito em você ao longo dos anos. Sinto muito por ter te chamado de monstro naquela época. Você não é um monstro, Ruby. Na verdade, você é a garota mais incrível e bonita que eu conheço. Ninguém nunca me disse isso antes. Todo o ressentimento de infância de repente se esvaiu como uma bola de sabão. Fiquei tão aliviada que até comecei a chorar. Tom e eu começamos a treinar para a competição
ia passar muito tempo juntos. Depois de um tempo, ele disse que me amava. Nós nos tornamos um casal. Consegue imaginar? Eu tinha esquecido completamente o Davi. Até que, acidentalmente, encontrei com ele. Uma noite, enquanto voltava de uma loja, notei um grupo de pessoas encurralando um cara. Quando me aproximei, percebi que era o Davi. Ele estava cobrindo a cabeça com as mãos e estava com medo, até mesmo de olhar para cima. Bem, aparentemente, salvar caras estava se tornando um hábito meu. Cheguei mais perto, peguei os bandidos e os girei no ar antes de colocá-los no chão. Olha, é a Supergirl! Vamos dar o fora daqui! Os pedestres notaram o que havia acontecido e me aplaudiram. Davi abriu os olhos, me viu e congelou. Eu sorri. Talvez você devesse encontrar uma garota para te proteger. Você não está indo muito bem por conta própria. Todo mundo riu. Incapaz de suportar a humilhação, Davi saiu correndo. Logo descobri que ele havia sido demitido do canal de TV porque não estava fazendo seu trabalho. A competição está chegando e me sinto pronto. Pode ser difícil de acreditar, mas vou participar de um reality show de novo, só que dessa vez com meus próprios termos, sem mentiras. Minha avó estava certa. Assim que aprendi a me amar, os outros passaram a me amar também. Você está em paz com quem você é? Me conte nos comentários.